Boa noite. O Brasil estipulou como meta alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade. A regra já está valendo, mas há quem considere pouco ambiciosa. O Jornal da Cultura fez uma reportagem para comparar os projetos de alfabetização do nosso país e de Portugal, onde os alunos precisam ler, escrever e interpretar textos também aos 8 anos. Alcançar esse estágio é um desafio e tanto para a educação brasileira, marcada pelo alto índice de analfabetismo. E você vai ver também outros assuntos importantes desta sexta-feira. Além do bafômetro, o Blitz da Lei Seca na cidade de São Paulo terá equipamento para detectar uso de drogas. Construtora do estádio de Cuiabá está à beira da falência e ameaça tirar Mato Grosso do mapa da Copa. Promotora que denunciou estudantes da USP por formação de quadrilha é xingada nas redes sociais e abre inquérito. Costa leste dos Estados Unidos enfrenta nevasca histórica e mais de 4.000 voos são cancelados. As opções de cultura e lazer para quem quer distância da festa de carnaval. Participam desta edição o filósofo Luiz Felipe Pondé e o cientista político Carlos Novaes. Estado de São Paulo monta operações para flagrar motoristas que dirigem sob o efeito de drogas. As ações contam com agentes das polícias civil e militar, além da presença de peritos. As blitzes começam nesta madrugada. O equipamento que comprova o uso de drogas vai ser usado nas operações policiais da Lei Seca neste carnaval. Inicialmente, os testes serão feitos apenas na cidade de São Paulo, mas a ideia é que o uso do aparelho seja gradativamente estendido a todo o estado. Serão submetidos ao teste os motoristas que apresentarem sinais de alteração no comportamento, mas que não forem pegos no bafômetro. Hoje, o bafômetro ele não é mais o único indicador, ele é mais um indicador do alcoolismo. Você tem outros indicadores clínicos, postura, observação e às vezes a pessoa está alterada, o bafômetro não deu consumo de bebida alcoólica. Cada blitz contará com 20 aparelhos como este. Serão 3 operações por dia, sempre durante a madrugada. Por meio da coleta de gotas de saliva, o equipamento detecta se o motorista usou drogas como maconha, cocaína, anfetamina e outras substâncias entorpecentes. A saliva sai da haste e vem aqui para o corpo do teste. Quando ele gira o teste, a saliva começa a entrar em contato com os reagentes que tem aqui no teste. O resultado sai em 10 minutos. Se for confirmada a presença de drogas na saliva, o motorista terá a habilitação automaticamente suspensa e pagará multa de R$ 1.915. Também poderá responder criminalmente, sujeito a pena de 6 meses a 3 anos de prisão. Mas o motorista não é obrigado a fazer o exame. Ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. O que irá acontecer nesse caso é que terão que ser colhidos outros elementos de prova que poderão levar à conclusão da ocorrência desse crime previsto no Código de Trânsito. O uso do detector de entorpecentes poderia ser mais eficiente, de acordo com este especialista em trânsito. Ele tem uma sugestão. É a presença do médico, do clínico, que pode atestar tanto se aquele indivíduo está embriagado, como se ele fez uso de substância psicoativa, seja ela lícita ou ilícita, ou um remédio, ou então uma substância entorpecente que nós chamamos de droga. Mas aí eu acho que não tem tanta agilidade, né? Um médico ali pegar cada pessoa que é parada, ser analisada na hora. Vai ter que ter muito médico. Porque blitz tem ritmo de blitz, né? Você tem que ser de alguma maneira rápido, não é? E além do que, como não é obrigatório, né? A pessoa não é obrigada a oferecer o corpo para o exame, é mais uma medida bem-vinda e tal, para fazer com que as pessoas cada vez menos dirijam com a alteração do estado de consciência. É, antes de tudo, educativo, né? E é interessante que comece logo no começo do carnaval, assim, né? É um momento simbólico. Isso aí vai diminuir certamente morte em estrada e tal. Tem o inconveniente, é isso, cada vez mais a gente aumenta a vigilância sobre os indivíduos. Mas nesse caso é uma vigilância bem-vinda, porque realmente o negócio no trânsito é muito severo, muito sério. E, se você quer ficar com a consciência alterada, fique, mas então não dirija. Vai ser bom para os motoristas de táxi. Sim.
2 milhões de veículos devem deixar a cidade de São Paulo neste carnaval. O temporal que atingiu a região metropolitana na tarde de hoje complicou ainda mais a vida dos motoristas. Houve alagamentos no trecho de serra da rodovia Anchieta, que liga a capital à Baixada Santista, e a estrada chegou a ser bloqueada parcialmente. As câmeras do guia de trânsito mostram como está agora a situação no sistema Anchieta Imigrantes. Lembrando que as 4 pistas da Anchieta estão sendo usadas no sentido litoral, que mesmo assim registra cerca de 20 quilômetros de fila, mas essa imagem não está. Acho que deve ser de outro ponto. De acordo com a Ecovias, 400 mil veículos devem seguir rumo ao litoral. Ainda chove em alguns pontos da região e o motorista precisa ter cuidado porque as pistas estão escorregadias. Vocês vão engrossar essas filas todas aí nesses dias ou não? Eu vou, mas domingo em direção ao interior. Mas litoral jamais, no período desse. Bom. Mas não quer falar sobre a sua vida privada. E vamos, então, conferir como está o movimento na maior rodoviária da América Latina, o terminal do Tietê, na zona norte de São Paulo. Ao vivo, a repórter Andresa Boni tem mais informações. Boa noite, Andresa. Boa noite, Poli. O movimento é bem grande por aqui. De acordo com a Socicam, a empresa que administra os terminais rodoviários de São Paulo, cerca de 250 mil pessoas devem deixar a capital entre hoje e amanhã. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte, além das praias do litoral sul de São Paulo. E a Socicam montou um esquema especial para receber esses passageiros. E aqui ao meu lado está a Mayra Manesco, que é porta-voz da empresa. Mayra, foi necessário colocar ônibus extras para dar conta dessa demanda? Sim, foram colocados 3 mil carros até a quarta-feira de cinzas e só hoje aqui no terminal foram colocados 200 carros. Isso é um aumento de pelo menos 20%, porque normalmente saem daqui 1.000 carros extras, 1.000 carros normais, desculpa, foram colocados 200 carros extras. E já existe algum destino com passagens esgotadas? Não existe passagens esgotadas ainda. Quem quer viajar para o carnaval ainda tem passagem. O que acontece, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é um destino bastante procurado, já não tem mais passagens para hoje. Então, quanto mais cedo as pessoas chegarem para comprar passagem, melhor para não passar o carnaval em São Paulo. Então, para quem for viajar amanhã, melhor comprar hoje. Isso, quem for viajar amanhã já compra hoje. Se for viajar de tarde, vem de madrugada. Se for viajar de noite, vem de manhã. Quanto mais antecedência, melhor. Mas a gente sabe que muita gente deixa São Paulo durante o carnaval, né? E muita gente vem para São Paulo também no feriado? O número de pessoas que estão desembarcando nos 3 terminais da capital é bem parecido com o que as pessoas que estão embarcando. Então tem bastante gente que vem também para o carnaval de São Paulo. E a gente nota também a presença de estrangeiros por aqui. Isso, a cada 10 pessoas, uma é estrangeira. Tem bastante estrangeiro fazendo mochilão, então eles querem conhecer o carnaval. Eles passam tanto para conhecer o carnaval de São Paulo quanto do Rio, de Salvador. Mas o terminal está preparado para atender essas pessoas também. Os nossos funcionários no balcão de formação falam 3 línguas, português, inglês e espanhol. E os sistemas sonoros também são ditos em 3 línguas. Muito obrigada, Mayra, pelas suas informações. Poli? Bom, o que chama atenção aqui é a nossa porta-voz da rodoviária, que eles estão achando que ela é super articulada, é isso? Muito nova. É uma criança, eu estava falando com o Pondé, a gente só percebe realmente que está velho quando começa só a ver criança na televisão. Uma menina dessa dando esse show de bola aí. Beleza. Falando de gente, vocês estão vendo assim, o que eles ficam pensando? Meu Deus do céu. Nos aeroportos, hoje, nos aeroportos brasileiros, quem estava de malas prontas para viajar para os Estados Unidos teve uma surpresa. Cerca de 4 mil voos com destino à costa leste americana foram cancelados. O motivo é uma forte nevasca que atinge a região, com previsão de ventos de até 120 quilômetros por hora. O aeroporto de Boston já anunciou que não vai funcionar até amanhã à noite. 2.600 voos foram cancelados só nessa região. Tratores estão sendo colocados nas pistas à espera da tempestade de neve, que deve chegar hoje à noite. A cidade deve receber o maior impacto da tormenta. Nova York, onde acontece a Semana da Moda, também está na mira da tempestade. Pode haver falta de energia nessa região. As autoridades já orientaram a população a evitar sair de casa. Pousos e decolagens também foram suspensos.
Um alerta geral foi emitido para toda a costa leste americana. A previsão para as próximas 24 horas é de uma nevasca histórica, com gelo de até 60 centímetros e ventos de mais de 100 quilômetros por hora. Bom, agora estão aqui perguntando, porque vão conferir, que você diz que ir ao aeroporto... É uma coisa brega. É uma coisa brega. É uma necessidade, ué. Não, eu escrevi que dentro de alguns anos, essa é uma ideia não é tão original assim, porque eu já ouvi por aí, de que daqui a alguns anos, ser visto no aeroporto vai ser uma coisa ruim. O mais legal vai ser estar indo para a Lua, pegando foguete para o espaço. O mais legal vai ser você não estar pegando uma fila de 15 horas de check-in, estressante, para ir para um lugar onde vai mais 150 mil pessoas pisando na sua cabeça. Entendi. Entendeu? Essa é a ideia de que os aeroportos vão estourando. Isso tem um comentário sobre o capitalismo, a indústria do turismo. É importante que cresça, que todo mundo ganhe dinheiro, mas à medida que isso vai acontecendo, vai ficando difícil. É que nem quando você descobre uma super praia, linda, deserta, e começa a falar para todo mundo, começa a encher, deixa de ser legal. Contradições da vida. Não, mais louco ainda quando você chega numa praia deserta, fica com medo de ficar nela, porque acha tudo estranho, né? Tá muito... Não tem fila? Não tem fila. Renan Calheiros no Senado. Henrique Alves, do PMDB, envolvido em denúncias de corrupção para o comando da Câmara dos Deputados. Estes foram alguns dos destaques da semana, marcada ainda pelo tombo das ações da Petrobras. Logo depois da eleição, na segunda-feira, o novo presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, ameaçou entrar em confronto com o Supremo Tribunal Federal sobre a cassação dos deputados condenados no processo do Mensalão. Mas depois da visita de cortesia ao presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, mudou o discurso e disse que o risco da Câmara não cumprir as decisões do Supremo é zero. Com a eleição de Henrique Alves, o PMDB termina a semana como o partido mais poderoso da República, com 3 nomes na linha de sucessão da presidente Dilma Rousseff. O vice, Michel Temer, o presidente da Câmara, Henrique Alves, e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Ações da Petrobras despencam depois do anúncio da redução de 36% no lucro da companhia e de 2% na produção. A presidente da empresa, Graça Foster, disse que o ano será difícil, porque a Petrobras não tem como aumentar a produção a curto prazo e sofre prejuízo com o controle do preço dos combustíveis feito pelo governo, acionista majoritário da companhia. As ações da Petrobras chegaram a cair até 10% durante a semana. Ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anuncia mudanças no critério de autorização para a abertura de novas faculdades de medicina. Segundo ele, o governo agora só permitirá a instalação de novos cursos em áreas carentes de médicos e onde também existam hospitais públicos para os alunos praticarem. Bom, começando aqui pela eleição do Senado, enfim, os acontecimentos lá em Brasília, primeiro assim, esse abaixo-assinado que está rolando na internet, existe alguma chance de reverter a situação da eleição, por exemplo, do Renan Calheiros? De hipótese nenhuma, mesmo que esse abaixo-assinado, que é muito compreensível que exista e muito adequado até para expressar a revolta das pessoas, não há a menor possibilidade de, mesmo que ele teria que crescer assim para dezenas de milhões, né, se transformar em uma espécie de movimento de ação. Agora, se ficar nisso do abaixo-assinado com 1.500.000 assinaturas, está com 1.200.000 agora, parece, não vai acontecer nada. E, veja, o PMDB termina a semana, como a matéria diz, como o partido mais forte, né? E tem gente que ainda acha que o PMDB não tem projeto, né? Olha, o projeto do PMDB é esse. O projeto do PMDB é ter poder. Veja, o PMDB era o partido que herdou da ditadura. O que era a ditadura? Não tinha eleição de governador, não tinha eleição de prefeito, de capital e não tinha eleição de presidente. O PMDB se especializou em quê? Eleger prefeito, deputado e senador. Foi isso que ele se especializou na época da ditadura. Ele traz essa cultura política. Claro, exatamente. Ele traz essa cultura política, essa expertise, perfeito, para o jogo pós-ditadura, se especializa nisso e o que ele faz? Terceiriza o projeto presidencial.
Encontra encontra o caminho ideal na aliança com o PT. Que o José Dirceu tentou no primeiro mandato do Lula, mas o Lula não quis. Por quê? Porque quem ia fazer essa aliança, quem fez a aliança com o MDB no primeiro mandato do Lula foi o Zé. Não foi o Lula. O Zé Dirceu, mas não foi o Lula. Então o Lula torpedeou, porque tinha a luta Lula-Zé, que eu já expliquei aqui e tal, outras vezes. Torpedeou e fez a miuçalha com PTB, com ele, que deu em mensalão. Depois do mensalão, aí o Lula, que é uma coisa muito comum na história, inclusive, né? Você derrota alguém com a melhor proposta e depois você adota a proposta boa. O maior exemplo disso na história qual é? O Stalin derrotando o Trotsky e depois botando a prática do Trotsky na Rússia em movimento. Então, o Lula põe em movimento a aliança com o MDB e traz isso e coroa isso com a eleição com o Temer na vice. Então, agora, a situação está armada e o PMDB está fortíssimo, tendo o projeto que tem, que é o projeto de ficar ali. Tem gente perguntando onde assina o abaixo-assinado. Não, fundamental assinar. Eu não sei o endereço, mas está na internet. Tem uma ONG no Rio de Janeiro que está capitaneando esse movimento. Não é difícil de achar na internet uma maneira. Agora, com relação à Petrobras, o que foi? O sucesso do pré-sal durou pouco? A Petrobras, o problema é o seguinte, que ela é um instrumento de política econômica do governo. Né? Ela é uma empresa que, ao mesmo tempo, é instrumento de política econômica. Né? Então, assim, eu não estou entre aqueles que condenam isso liminarmente, porque eu não sou um liberal radical do mercado. Então, eu não acho que o governo não possa usar fazer o jogo da Petrobras também com política econômica, usar o tamanho da Petrobras, a importância dela. O problema é que, tudo indica que eles estão perdendo a medida disso. E estão colocando a empresa, mas aí é uma questão de gestão, não é uma questão de princípio. Eu não tenho dificuldade com o princípio de usar a Petrobras, mas ao que parece está faltando é capacidade de gestão do tamanho do jogo que você faz. E aí jogaram a Petrobras numa perda de bilhões, o lucro caiu enormemente, e agora estão ameaçados projetos futuros da Petrobras. Sei. Olha, estão me avisando aqui no ponto que acharam o site e vão colocar aí. Pronto, gente. Para quem estava querendo saber o caminho das pedras aí, é esse, tá bom? Bom, seguindo o nosso jornal aqui, 3 servidores da Advocacia Geral da União envolvidos na Operação Porto Seguro serão processados e poderão ser demitidos do serviço público. Esse é o resultado de uma sindicância aberta pela Corregedoria Geral da União, responsável pela apuração. Entre os acusados está José Weber Holanda, ex-braço direito do advogado-geral da União, o Luiz Inácio Adams. A Operação Porto Seguro, deflagrada em novembro passado, investigou a liberação fraudulenta, de pareceres técnicos para beneficiar interesses privados. E o ex-senador Luiz Estevão e a mulher Cleici Meireles de Oliveira foram condenados pela Justiça Federal de Santo André a 4 anos e 8 meses de prisão por sonegação de impostos. Eles administravam uma empresa que teria deixado de recolher quase 58 milhões de reais em impostos. Os acusados já se apresentaram e apresentaram também um recurso e não é a primeira condenação de Luiz Estevão na Justiça. Veja agora no Cultura Retrô. O empresário Luiz Estevão passou a frequentar as manchetes quando avalizou um suposto empréstimo de 5 milhões de dólares para o amigo de juventude Fernando Collor de Mello. A soma justificaria o aumento de patrimônio do então presidente da República. O caso ficou conhecido como Operação Uruguai. Acusado de corrupção, Collor renunciou durante processo de impeachment. Enquanto isso, Estevão entrava para a política. Foi deputado federal pelo PMDB e depois senador pelo Distrito Federal. Mas o mandato durou apenas 2 anos. Luiz Estevão tornou-se o primeiro senador cassado por quebra de decoro no país. Foi considerado culpado de envolvimento no esquema de fraude na construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo, na gestão do juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lalau. As empresas de Estevão teriam desviado 169 milhões de reais nas obras. Condenado a 36 anos de prisão, chegou a ser detido por 2 vezes por pouco tempo. Hoje, segue livre graças a recursos. No ano passado, assinou um acordo recorde com a Advocacia Geral da União para devolver os valores aos cofres públicos.
serão 468 milhões de reais pagos em parcelas. Além da condenação de hoje por sonegação de tributos, Luiz Estevão também recorre de outra punição. É considerado culpado por uso de documento falso durante a CPI do Judiciário, quando tentava escapar da perda do mandato. Por esse crime, Estevão foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão. O ex-senador também enfrenta denúncia do Ministério Público Federal. Ele é acusado de lavagem de dinheiro por utilizar o Brasiliense, clube de futebol que fundou, para ocultar transações financeiras. Bom, gente, só uma coisa que a gente estava comentando aqui sobre essa matéria, que está realmente muito completa, mas a gente só vê o Luiz Estevão, ele é condenado a 2 anos, a 4 anos, não sei o que. Agora, cumprir nenhuma dessas penas eu não vi ele cumprir. Esse é um clichê, caso clássico do que a gente sente, que assim... Da história do colarinho branco. Você faz parte do alto clero. Seu colarinho hoje branco. Está branco. Né? Você faz parte do alto clero, né? No sentido que você é alto, então está envolvido em todo tipo de bandalheira e sempre consegue, de alguma forma, escapar. Enquanto que, se você é pobre, você dança mesmo. Isso é um caso clichê. Assim, exatamente. que as pessoas sentem. A seguir, os esforços de Brasil e Portugal para alfabetizar alunos até 8 anos. E veja também, crise financeira de construtora pode deixar estádio de Cuiabá fora da Copa.